Pai do Senhor, amado de Jesus, Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite, amém. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Filipenses, onde o irmão Paulo fala para mim e para você. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Aqui Paulo se refere aos irmãos. E eu dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos. Nas minhas orações, eu sempre estou colocando cada um de vocês, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de passar essa palavra de fé para vocês, orando a Deus pela vida de cada um, ainda assim que eu não conheço a vida de vocês, a situação de vocês. Tem até algumas pessoas aí que assistem essa palavra que eu conheço, mas eu não vou citar nomes aqui. Mas assim, eu dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu oro a Deus pela vida de cada um. Eu apresento a vida de vocês todos os dias nas minhas orações, nas mãos de Deus. Porque ainda assim que eu não conheço a sua vida, ainda assim que eu não conheço as suas necessidades, ainda assim que eu não sei o que você está passando, mas Deus, Ele conhece tudo de você. Ele sabe o que você está precisando, Ele sabe do que você está passando, Ele sabe do que você está enfrentando. Então assim, eu tenho orado a Deus pela vida de cada um de vocês, pedido a Deus para entrar com providência naquilo que vocês estão buscando da parte dEle, pedindo a Deus para que venha entrar com a libertação na sua casa, pedindo a Deus para realizar o desejo do seu coração, pedindo a Deus para ir na tua casa, entrar na tua casa, fazer morada lá, te visitar nas madrugadas, suprir as tuas necessidades. Eu oro a Deus para que Deus venha abrir aquela porta que você está pedindo a Ele, porque eu sei que a oração tem poder. A oração, ela tem grandes efeitos, meus irmãos. Eu sei porque eu vivo à base de oração. Eu oro. E eu sei que tudo aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus, crendo, a gente recebe. Tudo que a gente pede a Deus, crendo, Deus faz. Como eu creio, e creio no poder de Deus sim, na vida de vocês. Eu creio que Deus, Ele vai entrar sim com aquele milagre que vocês estão buscando da parte dEle. E eu dou graças a Deus sim, pela vida de cada um de vocês. E agradeço a Deus por essas palavras, para que você esteja sendo tocado pela palavra da parte de Deus. Sempre estou falando aqui da fé, contando sim alguns testemunhos para vocês. E graças a Deus que algumas pessoas estão tomando posse da palavra, que está sendo tocada. E eu creio que quando essa palavra está sendo liberada para vocês, que Deus já entrou aí com providência em algo que você está pedindo. Eu tenho certeza que essa palavra de fé para vocês, que muitas coisas Deus já confirmou em vocês. Amém? E eu sempre tenho assim, eu sempre quero contar algo que eu vivi, que eu passo, que eu passei, para que a fé de vocês aumente. Porque a gente serve um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Eu e minha família congregamos numa igreja e a gente tem uma irmã assim que é muito querida. Ela é assim mais chegada a nós. E ela perdeu a visão de um olho. Ela foi para o médico disse que ela estava com glaucoma e que já tinha perdido a visão de um olho. E que não adiantava fazer cirurgia porque ela não ia adiantar, porque ela não ia enxergar mais. E
eu e minha família começamos a orar por ela, interceder por ela, colocar ela nas nossas orações. Glória a Deus por isso. E sempre vinha, assim, toda vez que ela vinha falar sobre o olho dela, Deus usava a boca do meu marido para falar para ela que bastava ela crer, ter fé que ela seria curada. Mas ela sempre vinha com a palavra barrando, com a barreira na frente da cura dela. É como eu falo a vocês, assim, a gente fala que crê, que confia, mas na hora que é para botar mesmo uma situação na mão de Deus, fica botando barreira. Deus está falando ali o que tem que fazer e a pessoa está duvidando. E sempre vinha a palavra de fé para ela. Quando foi um dia, teve uma situação que a gente foi em um congresso. E eu orei a Deus e falei que ia levar ela. E aí convidei ela para ir com minha família, eu e ela e minha família. E a gente foi. Antes mesmo de chegar no determinado lugar que a gente ia, que era um congresso, Deus usou meu marido para ela. Que Deus queria curar ela. Mas ela estava botando um impedimento, ela estava botando barreira. A partir do momento que ela tirasse aquelas palavras ao contrário para ela mesma, que Deus ia operar na vida dela. E ali, naquele momento que Deus deu aquela palavra ao meu marido para falar com ela agarrou, meu irmão. Ela deixou de estar botando barreira naquilo que ela falava dos olhos dela, que ela não ia enxergar mais. Ela agarrou aquela palavra que veio da parte de Deus, da boca do meu marido. Ela agarrou aquela palavra, ela creu e disse que seria curada assim em nome de Jesus. Então ela guardou aquela palavra, tomou posse daquela palavra liberada da parte de Deus. Aí passou uns dias, depois de um mês, ela não enxergava nada, só de um olho. Depois de um mês, quando ela veio perceber, ela já estava lendo. Veio perceber que estava enxergando dos dois olhos. Do que já estava enxergando e do outro que não enxergava nada. E ela ficou feliz porque ela sabe que ali foi Deus que curou. E ela ficou tão feliz que ela me mandou uma mensagem dizendo que queria falar comigo e com meu marido, com minha filha. E a gente marcou um lugar, encontrou com ela e ela contou o testemunho. Diz que primeiro ela glorificou o nome de Deus e disse que queria contar primeiro para nós, para mim e para minha família. Aí eu fiquei, meu irmão, acho que mais feliz do que ela mesmo que recebeu o milagre. Quando eu estava no trabalho, quando eu cheguei em casa, que meu marido falou que ela tinha falado que tinha sido curada e queria encontrar com a gente. Meu irmão, eu pulava, eu glorificava, e eu chorava, e eu acho que eu fiquei mais feliz do que ela que recebeu o milagre. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza, meu irmão, com a fé que eu tenho em Deus, que Deus ia curar ela. Porque quando Deus incomoda um servo dele para orar por outro, não é em vão. Deus ali quer fazer algo. E muitas vezes é através de um irmão, de uma palavra que é liberada da boca de um servo de Deus, que o irmão é curado. Mas quando ele toma posse da palavra, quando ele crê naquela palavra que está sendo liberada, quando ele não olha para o irmão, para quem o irmão é, para como ele é, quando você crê que o que está saindo da boca dele é de Deus, o milagre acontece. Então, meu irmão, quando sai algo da boca de alguém, de um servo de Deus, não duvide. Você vai saber que é de Deus. Você vai sentir que é de Deus. E não olhe com um olhar de julgamento de quem a palavra está sendo liberada. Porque muitas vezes os nossos olhos condenam.
E aí, quando foi no dia do culto, ela chegou lá e contou testemunho para glorificar o nome de Deus, para a igreja toda ouvir. É maravilhoso quando a gente crê e não duvida. O milagre acontece. E hoje ela está curada para a honra e glória do nosso Deus. Ela está enxergando. Isso é fé, meus irmãos. Isso é fé. É crer no que você não vê. Então é o que eu falo a vocês. Eu sempre estou falando a palavra de fé para vocês. Eu não conto nada aqui para vocês do que eu não vivo. Tudo que eu conto aqui para vocês é testemunho, é o que eu vivo, o que eu estou vivendo, o que eu já vivi da parte de Deus. Então, continue com a fé de vocês. Continue firme com Jesus. Não perca sua fé, sua esperança naquilo que você está colocando nas mãos de Deus. Porque na hora certa, Deus ele vai operar o teu milagre. Na hora certa, a tua cura vai chegar. Na hora certa, a libertação do teu filho, da tua filha vai chegar. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Porque da mesma forma que Deus opera na minha vida, operou milagres na minha casa, Ele vai operar na sua. O mesmo milagre que Deus fez na minha vida, que Deus faz, Deus ele vai fazer na sua vida também. Então isso é crer, isso é fé. Isso é você colocar algo na mão de Deus e já creu que você já recebeu a sua vitória. A gente só agrada a Deus com fé. Deus ouve quando você clama a Ele. Deus te ouve. Ele pode não estar te respondendo agora, porque é tudo no tempo dele, mas Ele está te ouvindo. Porque no tempo certo, a tua vitória vai chegar. O teu milagre vai acontecer. A tua cura vai chegar, meu irmão. Creia no poder de Deus. E quando eu leio aqui, né, Filipenses, que fala do nosso irmão Paulo, quando ele fala, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, ele está falando dos irmãos. E é isso que a gente tem que fazer pelos nossos irmãos. Interceder um pelos outros. Orar um pelos outros. Ajudar um aos outros. Sabe? Amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Ah, meus irmãos, quando eu boto meu joelho no chão, eu clamo a Deus por tantas pessoas. E eu creio que você vai ser alcançado por esta palavra de Deus. Que Deus vai manifestar o poder dele na tua vida. Eu creio. Porque eu sou uma pessoa que eu vivo pela fé. Meus irmãos, desde quando eu nem conhecia a palavra de Deus, eu nem servia a Deus, mas eu já tinha uma fé tremenda no meu Deus. E eu nunca servi outros deuses não, viu, meus irmãos? Para ficar bem claro. Não era convertida, não conhecia a palavra de Deus e não servia outros deuses. Eu confiava em Deus, tinha fé, mas não servia. E Deus já operava na minha vida. Deus ele já me ouvia. Deus ele já me respondia. Hoje que eu sou uma serva dele, eu sou filha do rei, eu sou a princesa de Jesus, e eu não vou ter fé, meu irmão, naquilo que eu colocar nas mãos de meu pai? Ah, meu irmão, quantas vezes eu, sem conhecer o meu Deus, sem ter a presença dele, eu clamava nos pés da minha cama, as lágrimas desciam, e eu tinha resposta, viu? Eu tinha resposta, nunca fiquei sem resposta da parte de Deus. Então eu digo a vocês, somos filhos de Deus,
Temos um Pai, nosso Pai é rei, nosso Pai é dono do ouro e da prata, nosso Pai é dono do impossível. Coloca a sua situação nas mãos dele, que ele vai fazer o impossível na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Temos que glorificar o nome do nosso Deus todos os dias. Temos que contar testemunho. Temos que glorificar o nome do Pai. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Vivemos para Cristo. Para Cristo viver dentro de nós. Temos que nos derramar diante dele. Colocar nossa confiança nele. Esperar nele. Crer no poder dele. Para que ele opere em nós. Só assim você vai ver as maravilhas de Deus. Aumente a sua fé, meu irmão. Se você está fraco, peça a Deus para te dar força. Se você está precisando de um socorro, grite pelo socorro de Deus. Que Ele é teu socorro. Ele te ouve. Ele vai te socorrer. Ele vai sim, porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Não importa as lutas que você está passando. Não importa o que você está passando agora. Glorifique. Glorifique, ainda assim que esteja doendo. Ainda assim que esteja machucado. Ainda assim que você foi enganado. Foi passado para trás. Foi humilhado. Se eu te contar as humilhações que eu já sofri, eu e minha família. Quando eu sofria e minha família sofria humilhação em algumas situações das nossas vidas, eu chorava e gritava para meu Deus, o Senhor vai me honrar nessa humilhação que eu estou passando. Hoje eu estou sendo humilhada, mas amanhã eu vou ser exaltada. E não tem humilhação que a gente passe nas nossas vidas, meu irmão, que Deus não nos deixa de honrar, Ele nos honra. Como na palavra diz que os humilhados serão exaltados. Amém? Entrega a sua situação nas mãos de Deus. Agradeça a Ele por tudo que Ele é na sua vida. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem permitido na sua vida. Por tudo que Ele tem feito por você. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da tua casa. Continue orando pela sua família. Continue orando pelos teus irmãos. Continue fazendo a obra de Deus. Continue levando a palavra de Deus. Continue pregando o evangelho aonde você chegar. Amém? Glória a Deus. A gente que serve a Deus, ainda assim que a gente esteja machucado, ainda assim que a gente esteja passando por alguma situação, Deus sempre nos dá uma palavra para falar para outra pessoa. Porque muitas vezes a gente que está esperando uma palavra da parte de Deus, mas Deus vê em nós e Ele olha que tem outra pessoa precisando mais do que nós. Quantas vezes, meu irmão, eu precisei de uma palavra de fé, de um incentivo. Quantas vezes eu precisei de um ombro para chorar, mas eu não achei. Mas eu achei, sabe quem? Os pés de papai, para derramar minhas lágrimas. Os ombros de papai para eu chorar. Eu já senti o tocar de Deus em momentos que eu estava triste, chorando, me sentindo sozinha. Eu senti, meus irmãos, o tocar de Deus, o cuidado de Deus na minha vida. Eu senti. E chega um tempo que Deus vai aliviando a dor. Deus vai nos tocando. Vai nos limpando daquilo que está nos incomodando, daquilo que nos está afligindo, daquilo que nos está perturbando as nossas vidas. Deus vai tirando, vai limpando, vai cessando. Quando a gente vê, a gente já está sorrindo de novo.
Mas isso é fé, é crer no poder de Deus. Amém? Medite lá em Filipenses. E esse servo aqui, que foi uma pessoa que perseguiu tanto Jesus, né? Os filhos de Deus, o servo de Deus. E viu o que Deus fez com ele. Exemplo, né? Depois de ter feito tanto mal aos filhos de Deus, viu o que Deus fez com ele, como Deus pegou ele, como Deus transformou a vida dele. Assim é a nossa vida. Deus nos transforma, quando a gente permite, Deus transforma nossas vidas por completo. Amém? Glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos? Fique com Deus.